Sejam bem-vindos a mais uma conversa improvável nesta semana em que o país assinala a Revolução de Abril. E desta vez trouxemos até à Figueira da Foz dois homens que, quando abrem a boca, muita gente fica revoltada. Isso nunca os inibiu de dizerem o que pensam. Num estilo e numa linguagem muito própria, levam a liberdade de expressão ao limite. Hoje sentamos pela primeira vez, frente a frente, o homem que é há mais de 30 anos presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, e o bastonário da Ordem dos Advogados, António Marinho Pinto. Bom, antes de mais, muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite e por estarem aqui connosco nestas conversas improváveis. E reparo nas vossas lapelas que comemoram, assinalam este Abril de forma diferente. António Marinho Pinto traz um cravo, Dr. Alberto João Jardim traz uma orquídea da Madeira. Nunca ouvi tão próximo de Mário Soares e de Manuel Alegre. Sabe? Sim, se calhar hoje estou mais próximo do que estava há uns anos atrás. Mas a razão da orquídea é esta. Foi graças ao 25 de Abril, que o prezo muito, que a Madeira ganhou a sua autonomia política e pôde-se desenvolver. O que eu não tenho nada a ver é, e aí é que estou próximo do Dr. Mário Soares e do Dr. Manuel Alegre, eu não tenho nada a ver é com o regime que depois se instalou, um regime que evoluiu da maneira que evoluiu, que eu sempre fui contra o sistema constitucional e a prova que falhou é que nós estamos sob administração estrangeira. A maneira de eu homenagear o 25 de Abril é pôr a flor, que é o símbolo da autonomia da minha terra, conquistada com o 25 de Abril. Mas essa orquídea é também uma forma de dizer que não está de acordo e que nada disto faz sentido, o estado atual das coisas? Nunca se pode dizer nada faz sentido. O que não faz sentido é o regime ter evoluído para um capitalismo selvagem, especulador, para aumentos de desemprego e para termos em que se pretende arranjar receita quando afinal se está a aumentar a despesa. E, portanto, obviamente, a Constituição e a lei obrigam-me a submeter às leis do Terreiro do Paço, a algumas leis do Terreiro do Paço, mas eu tenho dito a toda a gente, eu sou um discípulo do keynesiano e, portanto, eu não concordo com estas medidas orçamentalistas, acho que o Sr. Friedman está a dar cabo da Europa e, portanto, não estou neste caminho, não contem comigo para ser solidário com aquilo que se está a passar. O Dr. Marinho Pinto traz o cravo, mas quer no seu caso, quer no caso do Dr. Alberto João Jardim, são frequentemente acusados de terem tiques de ditador. Incomoda-o, de alguma forma, essa acusação, ou não? Nada, os absurdos não me incomodam. Convivo perfeitamente com as toleimas, as tolices que dizem a meu respeito. A última coisa que podem dizer a meu respeito é que eu sou um ditador. Provavelmente não haverá ninguém mais respeitador da liberdade do que eu. Lutei por ela e defendo-a com unhas e dentes hoje, tal como a defendi no passado. Sobretudo a liberdade, mãe das liberdades, que é a liberdade da expressão. E é por haver muita pessoa que tem medo de falar, que tem medo de exprimir as suas opiniões, que tem medo de dizer o que pensa sobre o país, sobre a vida, sobre os problemas com que nos defrontamos no cotidiano, que estamos na situação. Mas não exagera às vezes? Acha que exagera de vez em quando? Quem é que não exagera? Dr. Jardim, uma vez disse que nem todas as ditaduras são necessariamente más. O senhor na Madeira tem uma democracia feita à sua medida? Bem, com 30 e tal anos de governo, embora sempre eleito, é natural que eu tenha incutido um pouco da minha personalidade na maneira da condução dos negócios públicos da Madeira. Era fatal ao fim de 30 e tal anos. Agora, a Madeira sempre cumpriu as normas constitucionais, cumpriu as normas eleitorais, cumpriu tudo. Não há memória de qualquer queixa judicial sobre a forma como decorreram eleições na Madeira. Aliás, nunca ninguém contestou Sim, mas há sempre muitos episódios de eleitores transportados por carrinhas das câmaras, há sempre...
Várias queixas. Há sempre várias queixas. Então vamos já falar nisso. Já para não, Vamos já falar nisso. já para não falar das muitas Vamos falar inaugurações nisso. que o senhor faz. Se você dissesse, se você agora cometeu uma gafe, É? vamos pelas Então inaugurações. vamos lá resolver a A gafe. gafe é esta, está-me a acusar de fazer inaugurações, isto é, Não, eu não estou a está-me a acusar. acusar, suavizar, está-me a acusar de fazer coisas para o bem público e de cumprir o meu dever constitucional de mostrar ao povo aquilo que eu estou fazendo com o dinheiro do contribuinte. Durante uma campanha eleitoral. Seja quando for, seja, se durante a campanha eleitoral os meus adversários dizem o pior de mim, porque é que eu também não hei de mostrar aquilo que eu sou capaz? Onde é que está a falta de lógica nisto? Portanto, Acha não que me isso é venham. correto, Dr. Marinho Não Pinto? acabei ainda, não acabei ainda. Não acabei ainda. Não, mas Dr. deixa eu Marinho, vir aqui o bastonário. Não, deixa eu vir até ao fim. Portanto, a outra dos carros. Bem, nós estamos a atingir níveis de abstenção em Portugal que são preocupantes. E eu fico preocupado de ver o povo, ou por descontentamento ou por desinteresse, não participar nos atos eleitorais. Se você me acusasse de ir buscar a população para vir votar, e pelo caminho eu fosse dizendo, ou as pessoas que os vão buscar, tem que votar neste, tem que votar aquele, não há uma única queixa de alguém disseram-me no transporte para vir votar em X, Y, Z. Portanto, trazer as pessoas a participar com a orografia da Madeira. Mas pode garantir que isso nunca aconteceu? Posso garantir, porque se acontecesse, ou então a oposição é parva. Porque a oposição nunca protestou nem nunca apresentou nenhuma queixa nesse sentido. Não, as pessoas vêm, votam e tornamos a pô-las no domicílio. Isto é que é... Ou seja, o seu... Estão-se a rir. O doutor Alberto João Jardim está a dar uma ajuda na abstenção, não é? Para que não haja abstenção. Não. Eu estou a dizer que são, muitas vezes, aqueles que choram a abstenção e se queixam da abstenção, que depois, quando a gente propicia às pessoas o seu direito e dever de votar, que ainda criticam da gente propiciar isso às pessoas. Sim, mas são por amor de Deus. Mas quem os leva são funcionários do governo, das câmaras, Mas, e portanto mas está sempre o ligado. senhor tem prova que o funcionário do governo lhes diga que Não, é para eu não estou a votar? dizer que tenho Eles provas, dizem, estou a então, se dizer- não tem provas, porque é que está a dizer para aí Doutor Marinho coisas? Pinto, Então, Doutor Marinho Pinto, o que é que acha? Acha que isto... Eu acho que levar as pessoas para votar é positivo, porque deve favorecer-se o exercício de um ato cívico importantíssimo na democracia, que é votar. Deve ser todos, não só os apoiantes. Deve ser também todas as pessoas que, por qualquer razão, não podem ir ou não estão em condições de ir pelo seu pé. Acho que isso é positivo. E em muitos locais do país isso acontece generalizadamente para todas as pessoas que não estão. Isso é positivo. Agora, de facto, o Dr. Jardim, na Madeira, é acusado, e às vezes com razão, de exagerar, o tal exagero de que falava, no eleitoralismo, no aproveitamento que tem do poder, mas aqui também acontece isso. Quem tem o poder também é benéfico. Eu lembro, agora nem tanto, mas houve aí períodos em que, e de ambos os lados do confronto tradicional, político ou eleitoral em Portugal, havia abusos de poder. Eu lembro de pessoas que tinham intervenções na televisão, faziam intervenções, criavam factos. Mas acha que a Madeira é uma democracia plena ou não? Como? É uma democracia plena a Madeira? A Madeira. Há muitas críticas. Eu trabalhei na Madeira em 79, 80 e depois não voltei lá. Falo com muita gente da Madeira, sobretudo advogados, e uns queixam-se de que há algumas falhas democráticas, outros não. A questão é esta. Eu faço duas críticas. São mais eu os que vou. se queixam ou menos? É assim, depende da posição. As pessoas da oposição na Madeira queixam-se, tradicionalmente. As pessoas do governo, não. E a Isto é sua normal. opinião qual é? A minha opinião, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu faço duas críticas muito contundentes ao Dr. Jardim. Começo por lhe reconhecer um mérito como político. O dinheiro não se lhe cola às mãos, que se saiba até hoje. Que se saiba até hoje, ele vive do que ganha e não houve nunca dele ou da família de familiares dele negócios sobre os quais houvesse suspeita de enriquecimento pessoal. Isso não. E isso é um mérito importantíssimo hoje salientar. E o Dr. Jardim tem esse mérito. Agora, o Dr. Jardim é um homem que exerce poder. E, de facto, tem uma relação muito tensa com a comunicação social na Madeira.
Há muitas queixas de jornalistas. Isso é Há um outros que mérito. não se queixam. Oh, doutor, isso é um mérito. Não sei se é ou não. Não sei. Em alguns casos, não. Teve razão de queixa quando lá esteve? Eu tive, e aliás saí. Foi pressionado foi Não, correspondente da pressionado ANOP, não, foi porque ele não correspondente- podia pressionar, mas pressionou quem era pressionável, que era a administração da ANOP, da empresa onde eu trabalhava, e a administração acabou por me tirar de lá. A região autónoma da Madeira, hoje, é completamente diferente do que era naquele tempo. Naquele tempo, os próprios madeirenses, no Funchal, eram a generalidade digamos assim, da elite funchalense, eram pessoas que tinham rancor. A mim, uma vez, lembro-me desta situação, entrei num restaurante, estávamos a conversar e alguém me disse, o senhor quem é? Assim, num tom bastante hostil. E eu disse, olha, sou um cubano. Porquê? Cubano era a pior coisa, era o pior insulto que os madeirenses dirigiam às pessoas do continente que iam para lá. Não, desculpe, tenho presença do cubano. Calma aqui. Não, eu é que me intitulei cubano e lá chamava. Não, mas não, é porque há aqui uma ideia que que os madeirenses chamam cubanos a todas as pessoas do continente. Não, senhor, eu já expliquei isso uma vez. Doutor Jardim, deixa-me interrompê-lo. Na altura era muito diferente. O conceito de cubano para o madeirense é este. É quem não tem a Madeira no coração. São aqueles que nos fazem partidas e nos fazem a vida negra. Isto é que é o cubano. Portanto, eu não o considero assim um cubano. Fez-me a vida negra e nem sequer o considero um cubano. Mas hoje o que é... Bom, é assim, o que há hoje... Eu tenho discordância em 2 pontos com o Dr. Jardim, sobretudo. Na questão da comunicação social. Há jornalistas que têm dificuldades no exercício da sua profissão na Madeira. E eu sou, por exemplo, amigo do Tolentino Nóbrega e ele sistematicamente me diz que tem dificuldades e arrosta com dificuldades. Mas tenho outra discordância na área da justiça. Na área da justiça, porque já vi pulsões regionalistas na área da justiça. Ora, a justiça não pode ser regionalizada. Discordo. Não pode haver... Eu sei disso, por isso é que estou a dizer... Alberto Jardim controla a justiça? Não. Quer dizer, é assim, o controlo que ele faz lá da justiça é o mesmo que o governo faz cá aliás, aqui até há mais controle, se quiser, do que lá das Não, isso não faz, não o iliba de responsabilidade. Não. Ouça, nós quando vemos, não é responsabilizar o Dr. Jardim, se há juízes ou magistrados que são do PSD na Madeira e que têm os seus familiares com empregos públicos dependentes do governo, como há aqui, só que lá é mais pequeno, é mais focalizado, se calhar as câmaras estão mais focalizadas para lá do que para cá. Porque se formos averiguar aqui a situação de alguns magistrados, a relação que eles têm com os poderes, com os vários poderes, políticos e outros, como o futebol, é escandaloso, é vergonhoso que isso exista cá. E cá parece que há alguma condescendência. E em relação à Madeira parece que andamos à procura... Há situações que não deviam existir. Sim, mas também na Madeira é difícil levantar a imunidade parlamentar aos membros do governo. O doutor agora tem a obrigação de estar mais bem informado do que eu, vai-me apontar um único juiz ou delegado do Ministério Público que possa dizer que é do PSD. Olha, eu cá não conheço algum que seja. Mas há os. Não é acredito. Mais bruxas. Não acredito. A gente não acredita. Não acredito. Mas há. Porque eles são homens e mulheres como nós. E eu não sou pela perder o emprego, regionalização da justiça tal como nos Estados Federados. Isto é, eu defendo que os tribunais de recurso devem ser nacionais. E não vem crime nenhum daí ao mundo, porque nas regiões e nos Estados que têm poder legislativo próprio, há tribunais de primeira instância que são locais. Não há aqui drama nenhum, e assim nos Estados Unidos, por exemplo, não há aqui drama nenhum, não está em causa a independência. A independência, o ser regional, não é o governo regional a nomear juízes, por amor de Deus. Eu defendo, o que não está em causa, e é sagrado para mim, a independência do poder judicial. Aliás, eu distingo Poder Judicial de Ministério Público. São 2 coisas completamente diferentes. Certo. E de maneira que para mim, a independência do Poder Judicial é sagrada. Dr. Marinho Pinto, José Miguel Júdice, em tempos, fez a seguinte descrição de si. Uma pessoa muito insensata que não pondera as vantagens e os inconvenientes das suas atitudes. É capaz de ser profundamente injusto, ao ponto de ser intelectualmente desonesto. E é uma pessoa sem grande consistência nos objetivos. Mudam consoante os seus interesses. Eu gostava de lhe perguntar
se em alguma desta semântica se consegue rever. Em nenhuma. Isto foi uma fase difícil que o Dr. José Miguel Júdice atravessou. Teve muita dificuldade em encarar a realidade, teve muita dificuldade em encarar que um membro do Conselho Geral dele saísse, derrotasse estrondosamente o sucessor dele, da dinastia que ele queria inaugurar na Ordem. E, sobretudo, teve muita dificuldade em encarar que eu depois fosse eleito bastonário da Ordem dos Advogados com um discurso público denunciando aquilo que de errado ele fez na Ordem, aquilo que de mau ele fez na Ordem e que ainda hoje os advogados portugueses e a justiça portuguesa estão a pagar demasiado caro. E, portanto, isso é... Aliás, eu posso dizer que ele, muito recentemente e muito depois disso, disse outras coisas que são extraordinariamente laudatórias. O Dr. José Miguel Júdice, numa vez num acesso de catilinárias contra mim, já não tinha nada que me chamar, chamou-me gordo. Chamou-me gordo. E eu até lhe respondi dizendo que foi a única coisa certa que ele disse a meu respeito nos últimos 5 anos. Foi o Dr. Jardim, o Dr. Júdice. E, portanto, também me comparou a Mussolini, a Hugo Chávez, aquelas coisas todas que eles gostam de fazer quando não têm argumentos para combater as ideias com que não concordam. Mas o seu nível de desagrado com José Miguel Júdice não está ao nível de Paulo Teixeira da Cruz. Não, de maneira nenhuma, porque são pessoas diferentes, sabe? O Dr. José Miguel Júdice, apesar disso tudo, é um homem que tem um pensamento. Já o tinha em Coimbra no meu tempo. E a ministra não tem? A ministra é uma barata tonta, sinceramente. É uma barata tonta, não sabe o que faz, A ministra da Justiça, ela estava bem a esfiar polícias, porque ela tem mentalidade de polícia. Ela não é uma jurista no sentido... Ela não tem uma ideia do direito. Mas o senhor já elogiou. Até. Elogiei determinadas qualidades que ela aparenta... Ouça, eu já elogiei muita gente e que estava errado, e já disse mal de muita gente que depois também vim a ver que estava errado. De facto, aquela pessoa, o poder subiu-lhe à cabeça, é vingativa, é uma pessoa vingativa, é uma pessoa traiçoeira, é uma pessoa em quem não se pode confiar, em quem não se pode acreditar. É só isto que eu posso dizer dela. Porque ela entrou para a Ordem, para a Ministra da Justiça, o primeiro fito dela foi tentar abandalhar, tentar enxovalhar publicamente um setor da advocacia que presta um serviço inestimável ao Estado de Direito em Portugal, que é o apoio judiciário. A melhor coisa que a Ordem fez, ela foi lançar uma suspeita miserável, ofensiva, como se fossem todos um bando de ladrões que ali estavam, um bando de vigaristas. E não foi fazer a auditoria onde havia furtos de milhões e milhões de euros por parte na ação executiva, por parte do solicitador de execução. Mas não é necessário que haja consenso. Dr. Marinho Pinto, mas não é necessário caminhar para os consensos. Acha que esse tipo de linguagem e essa argumentação contra a Ministra pode ajudar a esses consensos? Este tipo de linguagem não reproduz e não caracteriza a ação nefasta que ela tem tido na justiça portuguesa. Ela já vai na terceira alteração do Código Penal. Ela levanta-se um dia, telefona lá os gurus que ela tem lá na advocacia, que era a equipa que foi derrotada estrondosamente na Ordem em 2004, e ela faz alterações. Ela queria obrigar os estabelecimentos comerciais a pagar e constituir-se assistente nos crimes de furtos e de roubos nos supermercados e nos mercados. Ela quis criminalizar a mentira, veja só, um governo de mentirosos, ela queria criminalizar a mentira, o Código Penal, o Código Civil, Processo Civil, o Código de Processo Penal, são brinquedos que ela acorda um dia e faz uma alteração. E anuncia para o órgão oficioso do Ministério da Justiça, que é o Correio da Manhã. Põe lá logo tudo, sabe? E depois alguns outros jornais vão atrás dela. É rara a semana que ela não anuncia uma grande revolução na Justiça. Tudo isto para quê? Para nos pôr a discutir isso e não discutirmos o que é essencial na vida pública e na vida política. Dr. Alberto João Jardim, no último congresso do PSD, sem criticar diretamente a Ministra da Justiça, criticou a política de justiça em Portugal. O que lhe pergunto é que visão é que tem de Paula Teixeira da Cruz e se partilha de alguma destas ideias de Marinho Pinto? Eu não subscrevo o barata tonta? O discurso, não subscrevo o discurso do Dr. Marinho Pinto, que acho que está ali
um atrito pessoal que eu não tenho nada com isso. Olha que não, doutor, olha que não. Isto é tudo institucional, pode crer. É uma caracterização rigorosa. Lá está você a fazer de Cunhal e eu de Soares. Já é a segunda vez esta noite. Mas é excessivo. Não, o que me parece de que a justiça em Portugal, há aqui dois problemas, ou três, um deles é por acaso o Dr. Marinho Pinto falou. Há o problema da celeridade processual, que é de facto o grande problema. Depois há o problema da politização da justiça. Isto é, o Poder Judicial tem que ser independente, os magistrados, sejam eles judicantes ou do Ministério Público, têm que ser independentes, não podem ser justicialistas. Isto é, trazer as suas concepções políticas para dentro dos tribunais. É um esforço grande, somos todos seres humanos, é um esforço muito grande. Mas a primeira questão é, uma coisa é a independência dos magistrados, outra coisa é a autogestão dos magistrados. E nós não podemos ter poderes que não são eleitos a viver em autogestão na nossa democracia. Como também eu recuso-me a considerar, que era a tal minha guerra com a comunicação social que vocês falavam, a considerar a comunicação social o tal quarto poder que vocês gostam de ser chamados. Para mim, os poderes são aqueles que resultam do voto democrático. Está desiludido com esta ministra ou nunca esteve Não tem iludido? tempo ainda para eu estar iludido ou desiludido ou encantado ou desencantado. Não Mas tem também tempo tem, ainda. também tem, tal como Marinho Pinto, Aliás, para mim, também tem ódios de estimação, ou não? O José Sócrates é um ódio de estimação para si. Não, para mim, o Teixeira dos Santos é mais grave. É o seu ódio de estimação? Não é ódio porque eu não odeio ninguém. Li uma vez uma declaração de um homem que tinha estado nas masmorras do Fidel Castro durante 20 anos. E perguntavam-lhe, olha, foi numa das televisões portuguesas, e perguntavam-lhe, você odeia? E ele disse, não, porque o ódio, se o odiasse, não estava vivo. O ódio é uma coisa que faz mal. Sabe que você conhece o meu feitio? Acho que já lhe dei berros assim também. Aliás, o Dr. Marinho Pinto sabe que eu às vezes reage assim com os jornalistas. Não me arrependo, geralmente. Claro. Nós também não temos medo. Mas não tenho, e sei que não têm medo, nem precisava dizer. Se está a dizer é que julga que pensam que têm medo. Não. Cuidado. É só para que fique claro. Não. só Essa para que agora fique é que eu lhe fugi um pouco. Bem, portanto, eu acho que não se pode ter ódio. Não se deve ter ódio. As pessoas que odeiam não vivem. Não vê, é isso. As Faz pessoas mal que ao aparelho odeiam, cardiológico. Então eu que já tive um infarto. Eu se tivesse ódio aprendi de alguém. ainda na minha juventude uma Sabe. máxima com o Albert Camus, que é mais ou menos esta. O rancor, o ódio, o rancor, Mata. é a secreção em recipiente fechado de prolongadas impotências. E as pessoas que odeiam são pessoas impotentes. No sentido amplo do termo. São pessoas que não conseguem ultrapassar bloqueios próprios e que se refugiam no Tira-nos ódio, paz de no espírito. desejo do mal a Odiar, todo custo. tira-nos paz de Eu quero espírito. dizer-lhe, eu não sou uma Tira-nos pessoa de ódio. tranquilidade. Não sou uma pessoa de ódios, mas posso-lhe dizer e posso-lhe garantir, porque conheço da pessoa que a Ministra da Justiça é uma pessoa de ódios. Acha que ela o odeia assim? Não sei, a mim, mas sei que é uma pessoa de ódios. Voltava a escrever o editorial que O Dr. Marinho escreveu também está em com defesa uma do José fixação Não, na não estou, senhora. estamos a falar de justiça, Está com uma estamos a falar do fixação na ministro. senhora. Quer poupar o Ministro da Justiça a este debate? Não tenho. Dr. Marinho Pinto, Não estávamos tenho a falar sido de José particularmente Sócrates, bem voltava a tratado. escrever o editorial que escreveu Não escrevi nenhum editorial, foi um artigo que eu escrevi no na blog. revista da Ordem. Exatamente. A transcrição foi um artigo, se for lê-lo, é um artigo jornalístico, de princípio a fim. Mas sente essa de necessidade um hoje? bastonário. Não senti na altura, porque sentia-me que estar a mentir se ficasse calado com a mentira gigantesca que estava à volta do processo Freeport. Porque o processo Freeport foi uma invenção de 4 ou 5 pessoas Mas num um bastonário restaurante. Mas não escrever um misturou, artigo não misturou jornalístico. aí. Sim, sim. Um bastonário pode escrever um artigo jornalístico? Pode, porque não? A característica do artigo, não é um jornalista. Mas não há uma mistura entre justiça e política? Não... Não, mas o que é que não é política no mundo de hoje? Daqui a pouco estamos quase com o discurso, não se mete em política, daqui a pouco estamos... Não, tudo é política. Mas o senhor assume-se como político? Não, eu não sou político, mas tudo é política. O senhor está a fazer política, estamos aqui a fazer... Isto é político. Isto é político. Ou seja, voltava a escrever esse artigo. Não, claro que voltava, só não volto a escrever, só não o escrever porque está escrito e ficou. Quando 4 ou 5 pessoas se sentam num restaurante
entre os quais um inspetor da Polícia Judiciária, 2 jornalistas de Lisboa, 2 políticos da oposição, um do PSD, que foi chefe de gabinete do Santana Lopes, aqui na Figueira da Foz, e outro era um vereador ou um autarca lá na terra onde foi instalado o tal Fripó. E combinam entre eles os factos para instaurar um processo para vir no jornal semanário de Lisboa, no Independente. E diz, tu escreves-me uma carta, eu autuo, abro a averiguação preliminar, levo ao Ministério que abre o inquérito e tu publicas a notícia. Quando fazem isto, e isto está escrito num despacho judicial. Bom, eu só acho é que os jornalistas em Portugal estavam a dormir, ou então estavam com compromissos que estavam além da própria lógica e dos próprios valores do jornalismo. Eu sou todo admirado. Não, fazem não estou... isso todos os meses. Fazem isso todos os meses. Ora bem, eu senti necessidade. Está a falar da dívida oculta, doutora? Está a falar da dívida oculta? Olha, isso é outra história. Bom, o debate é com o país foi para a bancarrota e estão a preocupados é que a dívida que não é oculta, e dizem ser oculta, da Madeira. Quer dizer, não fui eu que pus o país na bancarrota, mas estão preocupados. É com o meu governo. Vão longe com esse caminho. Vão longe. Não sei, vamos ver, o Ministério Público parece que vai descobrir agora a dívida, não é? Foi lá do continente com os GNRs. Os GNRs eram da Madeira ou do continente? Foram lá. Foram. Essa é brilhante. Isso é o país em que nos estamos a tornar. Nos autos, segundo me foi comunicado, figuram 8 GNRs. Tiveram 22 que foram contados. Mas eu nem percebo, é porque é que se vai com armas de guerra e colete à prova de bala para ir buscar uns papelinhos e umas fichas de computador. Não percebi. Não, havia aqui uma intenção de humilhar a administração da Madeira. Vamos lá ver. Soutor, sem papas na língua. Os políticos da Madeira, pelo menos os políticos do partido que estão no poder, têm tido uma posição contra o sistema político nacional, que trouxe o país ao estado em que está. Mas que é um sistema que já tem quase tantos anos como o do Dr. Salazar, que criou muitos interesses, muitos deles não estão às claras do povo. E quando se fala contra o sistema, aqueles interesses que estão instalados no sistema não gostam e têm muita força e movem campanhas contra nós. Eu sei os riscos que corro quando agride certas instituições que são como vacas sagradas neste país. Eu sei o risco que corro, mas faço por dever de cidadania e por está a dizer convicção. É que está a sofrer represália. E por convicção. Não, sabe, não me acho assim tão importante para sofrer represálias. E, aliás, gosto do risco. O Dr. Sá Carneiro dizia que que a política sem risco não tinha nível, não tinha elevação. Mas o senhor ocultou a dívida? Não ocultei dívida nenhuma. Então não. Tanto não ocultei que entregámos todos os dados. A população sabia a situação quando foi a votos, porque eu fiz questão que a população... Agora, não posso declarar dívida que não está facturada. Isso, desculpe. Se não facturar, como é que eu vou declarar? E porquê é que não foi facturado? Isso não sei. Não? Não, mas deixe-me só acrescentar um ponto era aqui, nessa sequência, mas aqui ao que disse o Dr. Zé. Eu acho que o que se passou na Madeira é grave. Qual das partes? Não sei da parte do Governo Regional, saberá o Dr. Jardim se houver ou não, sei que é grave do ponto da Justiça, do ponto de vista da própria Justiça. A Justiça não pode fazer isso, ir escrutinar. Isto se tem que ir lá a Justiça... Não pode investigar... Não pode estar a fazer... As contas da Madeira? É isso que está a dizer? Pode e deve. Se houver indícios fortes de crime, a Justiça deve atuar. Então, agora, o Banco de Portugal e o Instituto Nacional de Estatísticas disseram que havia uma dívida escondida. Mas não disseram que havia crime. Vamos lá ver. É para haver crime, mas para isso é que a investigação funciona, não é? Portanto, mas não é a investigação criminal. está certo. Mas não é investigação criminal. Agora, investiguem também porque é que Portugal chegou a este estado e as pessoas se o sistema político em vez de estar a lançar impostos sobre o povo e estarem a cortar nas reformas das pessoas. Se o sistema político democrático, 38 anos depois da instauração da democracia, não é capaz de descobrir e averiguar até ao fundo se uma região autónoma oculta ou não a sua dívida, ou não apresenta as contas, bom, se mandar a Justiça é pior. Porque a Justiça não tem essa capacidade de averiguar. A Justiça tem capacidade para perseguir os crimes. Acha que o Procurador está a fazer política quando abre um inquérito? Desculpe,
não Está, estou a ou dizer está a isso. meter-se na política, neste caso? Eu acho isto tudo muito estranho, é o que eu posso dizer agora. E lembro-me de buscas a escritórios de advogados em que estavam lá jornalistas para fotografar a entrada dos investigadores. Buscas a escritórios de advogados para ir lá buscar elementos que incriminassem os clientes dos advogados. Que é próprio dos Estados terroristas. Nos Estados terroristas é que se faz isto. Mas fizeram cá 1, 2 e 3 vezes, pelo menos que eu saiba, em Portugal. A nossa justiça, e fê-lo impunemente. E continua, muitas vezes, a cometer os piores atropelos à legalidade que se possa imaginar, de forma absolutamente impune. Eu não sei o que é que existe na região autónoma da Madeira, nem tenho que saber, eu vivo no continente, não sei. Sei é que muito daquilo que se diz é mera espuma. Mera espuma. Então acha que não vai dar nada este processo, esta investigação? Isso é uma profecia e vamos averiguar, vamos Está aguardar. a fazer política Agora, no não Ministério acho que Público. seja a justiça a quem compete fazer este tipo de averiguação. Está a fazer política no Devia ser. Ministério Público. A coisa já foi posta neste termo. Nós vemos na comunicação social a dizer, no caso da Madeira não dá nada, não dá nada. Isto anda-se à mesa a dizer isto. Isto é uma pressão sobre as entidades que têm o dever de julgar para que dê alguma coisa, mesmo que não acha nada. Sr. Doutor, Ninguém está deixe-me só- acusando a Madeira de haver corrupção, de ter havido desvios de dinheiro, de ter havido dinheiro ao bolso de alguém. Não, estão a dizer, escondeu as contas. E nós dizemos, não escondemos as contas, apresentamos as contas. Vai-se decidir isso em tribunal. O grande crime que é, não apresentou as contas. Não, o crime era se alguém tivesse roubado, tivesse desviado dinheiro, Pois, tivesse... isso é um bom argumento a seu favor e é uma circunstância que pesa muito a seu favor. Doutor É que, de Jardim. facto, aqui nós temos aqui pessoas que fizeram fortunas fabulosas no exercício exclusivo de funções públicas durante anos e anos e anos, à vista de toda a gente. Pessoas, são essas, quer dar alguns exemplos? De nomes de pessoas. Não, isto pergunta à polícia é que se paga e o Ministério Público é pago para O senhor é que investigar. está a falar disso. Mas se a polícia lhe O senhor, perguntar, dirá. Como? Se a polícia lhe perguntar, dirá quem são. Se a polícia, não tenho que estar a dizer nomes, eu não sou polícia, nem sou investigador, sei é que fizeram. Olha, o senhor acha que o BPN, os 5 mil ou 6 mil milhões de euros que desapareceram de lá, é porque quer que lhe diga os nomes de quem os tiraram? Quem compete saber quem tirou isso é as autoridades. O senhor ainda agora viu um processo em que numa noite se abateram mais de 1000 sobreiros, em que depois entrou 1 milhão de euros na conta de um partido, em tranches de 10 mil euros, em notas, em uma das quais era do célebre Jacinto Leite Catelo Rego, por isto. Aconteceu alguma coisa neste país? Na Alemanha, processou-se o consórcio que vendeu 2 submarinos a Portugal, prendeu-se o ministro grego da Defesa. Aqui em Portugal, alguém soube onde foi parar esse dinheiro? Vamos avançar, doutor Eles Jardim. sabem disso, só fizeram a pergunta quem, como se a gente não soubesse quem. Boa tarde. Vai. Vamos avançar. Já falámos sobre o presente da Madeira, vamos então olhar agora um bocadinho para o futuro da Madeira e para o seu futuro. O senhor em 1996 dizia que não matava as crias, mas que tirava conclusões à medida que as crias iam crescendo. O que lhe Quais pergunto... crias? As suas crias. As minhas crias As têm crias 3 políticas. filhos, já As tenho crias netos, políticas. já vou na segunda geração de crias. O que lhe pergunto é que se chegou à conclusão que Miguel Albuquerque o traiu, entretanto. Desculpe, eu tenho uma regra, você vai ficar a falar só o resto da noite, porque eu não falo dos meus companheiros de partido da Madeira em público, tenho este princípio. Acha que ele dará um bom presidente do Governo Não Regional? falo. Não? Nem bem nem mal. Mas olha, não falo dos meus digo-lhe, colegas acho que de o partido doutor na Albuquerque, Madeira. Presidente da Câmara do Funchal, daria um ótimo Presidente do Governo Regional da Madeira. Eu conheço, é um jovem político, não sei quais são as relações que ele tem com o Dr. Jardim, se o Dr. Jardim gosta não é dele a ou aposta do gosta. Dr. Jardim, Miguel Não sei a Albuquerque. importância dos gostos do Dr. Jardim na escolha dos Delfins, sei que o Dr. Jardim Mas já eu vai sei para Jardim os é mais seus Manuel gostos, António. eu sei os seus gostos Agora, e os sei meus porque é que gostos, eu está a posso lhe dizer dizer, isso. o doutor Albuquerque é um excelente político. É um homem culto, é um homem inteligente, é um homem moderno, é um homem que está a fazer um trabalho notável à frente da Câmara. Partilhas- Não sei se é a sua partilhas opinião. elogios? Não falo dos meus colegas de partido na Madeira em público. Mas partilha estes elogios ou não? Não falo dos Não? meus colegas de partido em público. Pronto. Marinho Pinto, Só lhe então, dei a piada que ele percebeu. Marinho Pinto, se pudesse voltava a recandidatar-se a bastonário de Não, alguns advogados? Não pode. Não posso e se pudesse pudesse. não me recandidatava. Acho que é muito cansativo, está a ser muito cansativo, sobretudo neste segundo mandato, em que os combates que estamos a travar, a luta que estamos a travar é extraordinariamente desigual.
enquanto travava combates com advogados dentro da ordem, ganhei-os. Mais tarde ou mais cedo fui objeto dos piores insultos públicos, da pior chicana dentro da ordem, com aquelas Assembleias Gerais a lembrar o pior período da nossa história pós-25 de Abril. Agora, quando a oposição se transferiu para o Ministério da Justiça, se reagrupou em torno do titular do Ministério e de lá desfere traiçoeiramente as piores facadas contra a advocacia portuguesa, isto é muito cansativo, de facto é. Estamos na trincheira, estamos no combate, mas isto é o pior combate que a advocacia portuguesa, o pior período da história da advocacia portuguesa de que eu me lembro, o que está a acontecer. Dr. Marinho Pinto, a oposição a si, dentro da Ordem, obviamente, criticou muito quando decidiu equiparar o ordenado de bastonário da Ordem dos Advogados ao do Procurador-Geral da República. Entretanto, o Procurador baixou o ordenado, enfim, por força da lei. O que lhe pergunto é se baixou também o seu ordenado. Acho que sim. Acho que quem tratou disso foi 10%? Porque eu recebo neste momento menos 600 euros por mês do que recebia durante o meu primeiro mandato. Mas espere, deixe-me dizer, a oposição criticou isso. Os opositores, os opositores candidatos a bastonário nas eleições de 2007, porque não tinham ideias, não tinham programa, não tinham propostas para apresentar aos advogados, porque isso foi apresentado de forma transparente durante toda a campanha eleitoral. E eu disse num debate televisivo, e penso que até foi na SIC, disse lá num debate, estavam os 3 candidatos na altura contra mim, o Dr. Magalhães Silva, que era o pior, o Dr. Garcia Pereira e o Dr. Menezes Leitão, dizendo que não devia ser remunerado, porque eu dizia, olha, eu entendo que um bastonário, um advogado de província como eu, de prática individual como eu, se quiser ser bastonário, não tem que ser remunerado, porque não tem quem trabalhe para ele, como tem este senhor, no seu escritório. O Dr. Jardim é dos poucos políticos que ainda consegue acumular o vencimento com as reformas. Com base no Estatuto Político Administrativo da Madeira, que no caso do regional permite isso. Mas não estou que isso moralmente é discutível. Não, o que eu sinto é que as pessoas a quem lhes tiraram as reformas foram enganadas. Porque a reforma não é um bónus do Estado. O Estado é fiel depositário daquilo que as pessoas entregaram ao Estado para guardar, para acautelarem a sua velhice. Foi dinheiro que as pessoas gastaram menos. Não foram só essas que foram enganadas, deixe-me interrompê-lo para dizer, foram enganadas aquelas a quem retiraram os subsídios de Natal e de férias, porque não se disse isso na campanha eleitoral e disse-se e prometeu-se o contrário disso. Este governo é enganado. As pessoas foram enganadas, este país foi enganado. Doutor. Sr. Doutor, eu estava a falar das reformas, nem sequer tem razão, não estava a falar do resto. Mas há aqui uma coisa que para mim é um mistério. Então, neste país, temos oposição, temos sindicatos, temos tanta gente a falar. Eu considero que é inconstitucional o que se está a fazer, por exemplo, no campo das reformas. Vamos às reformas. Eu considero que é inconstitucional. Nem sindicatos, nem ninguém, está tudo a aceitar passivamente o que se está a passar. Para mim, eu estou espantado. Isto não é o Portugal com quase 900 anos de história, isto não é o Portugal. Há qualquer coisa aqui, parece que estamos conformados, parece que o Estado tornou-se um super patrão que abusa de nós como quer e Acha que o povo anda sereno, é isso? Desculpa, eu não vou incitar à violência e há coisas me faltava. Eu sou um discípulo. Não, há processos legais para se nós defendermos os nossos direitos e não vejo ninguém sequer utilizar o que é espantoso, deixe-me dizer, não é que o povo normalmente é sereno quando é só fumaça, mas aqui não é só fumaça. Isto aqui não é só fumaça. Estou a ir ao osso da vida de milhões de portugueses. Dr. Alberto Jardim, este governo enganou as pessoas, é isso? Homem, quem é que disse isso? Não sei, estou a perguntar. Eu disse. Estou-lhe a perguntar. Disse o Dr. Marinho Pinto e estou-lhe a perguntar a si. Isso quem vai dizer, as pessoas é que quando chegar à altura de votar é que vão dizer se foram ou não. Mas o que é que o senhor... Eu sou um discípulo de Gandhi. Eu sou... Não, é porque eu sou pela resistência pacífica. Eu acho que com a violência não se resolve nada. A Revolução Tranquila. E a Revolução Tranquila foi o que eu já fiz na Madeira. E ficaram danados aqui comigo no continente. O povo não, mas em Lisboa, porque é preciso distinguir. Às vezes brincam comigo com a minha pronúncia.
que digo continente, brincam comigo com a minha pronúncia. Eu não estou a atacar os portugueses do continente, até porque eu tenho toda a solidariedade convosco, porque eu compreendo que aqui, neste retângulo, deixem-me dizer assim, quem comanda é o poder de Lisboa, que não é só o poder político, são os grandes interesses que estão centralizados em Lisboa, é uma classe política que domina a classe política de fora de Lisboa. De fora de Lisboa só se faz carreira com o sentimento da classe política de Lisboa. E é este centralismo que está a afogar o país e que faz haver grandes diferenças entre várias zonas do país e as zonas mais desenvolvidas. Não respondeu à minha pergunta. Qual foi a sua pergunta? Este governo enganou as pessoas? Não, as pessoas é que vão dizer se sentem ou não enganadas. O problema, neste momento, não é do governo, o problema é das pessoas. Porque as pessoas não podem estar à espera que os governos façam milagres. Ou as pessoas confiam que é este o caminho, do qual eu, por exemplo, discordo. Não acredito que, estando a haver mais desemprego, que aumenta a despesa pública do Estado, haver menos moeda em circulação, que vai causar, portanto, fechar mais empresas e mais desemprego e mais despesa para o Estado, eu não acredito que o Estado, no fim disto, ainda vá buscar mais receita. Dr. Alberto Jardim, deixa-me só Isto perguntar. é o milagre do vinho, Não ouviu o Pedro Passos Coelho, durante a campanha, prometer a uma criança que não iria cortar os subsídios de férias e de Natal? Não ouviu dizer isso? Não vi, sabe? Eu ouvi. Disse que era um disparate. Não ouviu dizer isso? Disse que era um disparate. Eu ouço agora o mínimo possível da política aqui do continente. O mínimo possível. Incomodam. Não é incomodar. Se eu incomodasse, estava a dar muita importância. Não me diz nada. Tem pouco já a ver comigo. O que é que eu penso para o meu país? Pessoas têm mania de dizer que eu, por ser autonomista, sou separatista. Não, eu sou tão português como qualquer destes senhores que está nesta plateia. Agora, tenho esse direito de ter uma concepção diferente para o meu país do que isto que andamos a viver. Mas não houve porque também não lhe interessa, porque há políticos no continente que não... Não estou interessado. Prefiro estar a pensar, gastar o meu tempo e as minhas energias a pensar que tipo de saída vamos encontrar para esta gente. E o Sr. Silva não houve? Como? O Sr. Silva. Essa, agora, é de mau gosto. É de mau gosto. Vou-lhe dizer porque é que é de mau gosto. É uma Primeiro, citação. porque se há pessoa onde eu tenho encontrado ajuda e compreensão, não me fez nenhum frete, mas ajuda e compreensão, é o Presidente da República. E quando eu disse ao Sr. Silva, foi que eu na altura, eu já expliquei isto ao próprio, foi que na altura eu estava enganado com o ataque que foi feito a um primeiro-ministro que era do PSD, foi feito por razões que não vêm agora para o caso, e que foi um grande pretexto para o Presidente da República de então dissolver um governo, porque se tratou de um golpe de Estado constitucional, dissolver um governo que tinha maioria na Assembleia da República, caso único nas democracias europeias, dissolver um governo que tem maioria absoluta no Parlamento e para nos brindar com este governo de Sócrates que nos trouxe aqui ao estado de graça em que estamos. Dr. Jardim, deixe-me só fazer aqui uma clarificação, temos que avançar. que eu acho que é um exercício, enfim, difícil, pretender que o Presidente do Governo Regional da Madeira e, simultaneamente, Presidente do PSD Madeira, diga que o Presidente do Primeiro-Ministro de Portugal e Presidente do PSD português enganou os portugueses. Oh, o Dr. Jardim não pode dizer. Nunca dizem mal uns dos outros. Não tenha pena de mim. Não tenha pena. Mas vou dizer eu aquilo que o senhor não pode dizer. Don't cry for me, Argentina. Muito bem, Porque pela primeira vez, o que aconteceu foi isto. Políticos a mentir sempre houve e sempre vai haver. Está-lhes na massa do sangue e ninguém lhes... Só que há pecados mortais e pecados veniais. Prometer aquilo que não se pode fazer... incluir aqui o seu companheiro de conversa? Só que prometer aquilo que não se pode fazer é frequente. Garantir que não se vai fazer isto e depois fazer, isso para um jurista como eu é uma fraude, é uma burla. E o povo português foi enganado nas últimas eleições porque acreditou nas garantias que lhe foi dado por um partido político e que apanhados no poder estão a fazer exatamente o contrário daquilo que garantiram que não iam fazer. Mas isso José Sócrates... Não, o José Sócrates foi diferente. O José Sócrates foi diferente.
Isto é que é a grande questão. E isto não pode ser, porque ainda há senhor dias é estive a ver homem uma coleção de inteligente, vídeos não abra sobre o exceção Dr. ao Passos Sócrates. Coelho, Agora saímos em que ele daqui. repetia para aí Sócrates 10 foi o melhor vezes... primeiro-ministro de Portugal. O Dr. Passos Coelho repetia para aí 10 vezes é que não ia fazer aquilo que hoje já fez em 99%. Ó, doutor, dizer que este governo enganou, não enganou. O país, acho que anda enganado desde as lutas liberais, que anda enganado. Isso é outra história. Desde a decadência portuguesa, desde a decadência. Eu acho que o país anda enganado desde a Contra-Reforma. Doutor Jardim, desde a Contra-Reforma. Então, o senhor teve remeto aqui para o uma bela Antero oportunidade Quintal, para dizer uma eu remeto verdade para o Antero, e não a e disse. para aquele pequeno e não a opusco disse. sobre causas da decadência dos povos peninsulares. Vejam o tempo que a gente anda enganados. Bom, doutora Jardim, então vamos avançar e Mas vamos... o que é que eu estava assim interrompeu-me? Como é que estou? Não, vamos avançar. Vamos avançar e vamos rápido. até Coimbra. E vamos até Coimbra, onde ambos estudaram, onde ambos tiraram o curso de Direito. Reza a história que por lá roubou uma vaca que dava leite com muito álcool. Não me diga que essa também foi da comunicação social. Não foi. Não foi Foi de- uma foi- vaca, foi de uma homem. biografia sua. Valha-me Deus. Coimbra Nós traz fomos a boas outra recordações. república uma vez, não era uma república, era um solar. Fomos buscar lá uma enorme vaca em madeira, que era propriedade desse solar e que tinha sido num dos carros do cortejo da queima. E que a vaca tem, pelas tetas sai vinho, era uma pipa dentro da vaca, e pegámos naquilo, uns 12 tipos. Eu ainda fiquei com a nódoa negra aqui 15 dias de meter o ombro debaixo do queixo da vaca e conseguimos pôr numa varanda que ainda está lá no Farol das Ilhas, que foi onde eu vivi em Coimbra, ainda está no Farol das Ilhas. Não foi um roubo, porque comunicámos aos donos, dizendo, olha, a vaca está lá na nossa casa, a gente levou ontem à noite. De maneira que vocês podem ir lá buscar, só que aquilo é tão pesado que até hoje ninguém a tirou de lá. Mas eram outros tempos, eu lembro-me de irmos com a vaca. Hoje seria impossível. Hoje, apesar de ser uma democracia, o Estado policial dava-nos logo voz de prisão. Eu lembro-me de irmos com a vaca, ser à noite, não estávamos a atrapalhar o trânsito, mas por precaução, a polícia de Coimbra, com um creme Nívea daqueles, a nos ter feito escolta até a gente trazer a vaca do lado para o... Ou seja, foram tempos de muita boémia, mas também de chatices com a sua namorada de então, a sua atual mulher, a Ângela. Está vendo o exemplo que eu sou? Ela, Namorada de então, casada há 40 e tal anos. teve algumas ela é a única 40 e tal, não, deixe-me pessoa que ver. o mete na ordem. Deixe-me ver. De 40 e tal, deixe-me ver as coisas. 69. Sim, também casei em 1969. Se ela estiver a ver isto, não vai achar graça. É o número que o persegue. É um nome que me persegue. Ela é a única pessoa que o mete na ordem, Dr. Jardim. Ninguém me mete na ordem, nem eu quero meter ninguém na ordem. Nem a sua mulher, Ninguém me mete na ordem. Isso é outra que dizem também. Mas não se trata de meter na ordem. Ela tem as suas ideias, eu tenho as minhas e ponto final. E assim, há alguma mulher que o meta na ordem? Tirando. Paula Teixeira da Cruz. Não, essa não me mete na ordem. Essa não me mete na ordem. Quem me meteu na ordem foram os advogados portugueses. Esses é que me meteram na ordem. Mais ninguém. De facto, mais ninguém, nem homem nem mulher, me meteram na ordem. Só a única mulher que de facto eu tinha uma veneração por ela era a minha mãe. Isso era. E o dia em que ela faleceu foi o dia em que eu me senti mais frágil em toda a minha vida. Vamos então passar para a última parte do programa. Esta parte chama-se Mitos e Rapidinhas. E a ideia é que... Como? Mitos e rapidinhas. Não gosto. Não? A ideia é que as perguntas são curtas e que as respostas sejam também curtas. Qual foi a maior bebedeira, aquela bebedeira de caixão à cova que os dois apanharam nas vossas vidas? A minha maior bebedeira de caixão à cova foi a alegria de ver o Teixeira dos Santos pelas costas. Eu apanhei, posso dizer-lhe, não é? Apanhei uma vez uma serapilheira de todo tamanho, não é? Que estive 3 dias de cama, com cerveja e com umas misturas quaisquer. E estive 3 dias de cama a tomei 3 injeções para Entrovit, que era uma dose cavalar de vitamina. Foi.
Foi de facto uma coisa violenta, penso que foi logo no meu ano de caloiro ainda, no meu ano de caloiro, foi o tomar contacto com a realidade e tomei de forma, porque nunca mais apanhei nenhuma bebedeira, não, desse género, não. Voltar a dar uma entrevista a Manuela Moura Guedes só com uma grande bebedeira? Não. Sabe, eu estou sempre à vontade com jornalistas. Não estou à vontade com políticos ou com as pessoas que, com a capa de jornalista, estão a fazer fretes ou estão a fazer ataques pessoais para demolir ou destruir pessoas. Dr. Alberto Jardim, ainda acha que os analfabetos não deviam votar? Como? Isto é uma frase sua, que está numa das suas biografias. Se calhar é natural, se você viu, é porque eu disse isso. Hoje não acho. Acho que hoje o direito de voto deve ser universal. Dr. Marinho Pinto, tem alguma coisa contra juízes? Contra juízes? Tenho dito. Tenho dito. Não por serem juízes, mas por serem maus juízes. Mas por violarem deveres fundamentais dos juízes. Dr. Alberto Jardim, se pudesse escolher um disfarce de carnaval que o senhor tanto gosta, para Passos Coelho e para Cavaco Silva, que disfarce é que escolhia para estas duas personalidades? Sou uma pessoa que respeito o direito de escolha de cada um, aplaudiria qualquer traje que eles escolhessem. É? Não se lembra assim de nenhum? Não, é o direito de escolha de cada um. Nós sabemos que os dois têm ótimo sentido de humor. Enfim, o Dr. Alberto João Jardim costuma até demonstrar... O pior é que as pessoas não nos apreciam, nem o nosso... Muitas não. Mas não sabem nada. É o tal direito de escolha. Exatamente. Mas também sabemos que o Dr. Marinho Pinto tem um grande sentido de humor. O último desafio que temos para nesta rúbrica dos mitos e rapidinhas era perguntar-vos qual é a melhor anedota que conhecem. Dr. Marinho Pinto. É isso, assim de repente tinha que ir rever o meu catálogo. Olha, eu cá conheço uma, quase todos os dias tenho que lidar com ela. É me dizerem que a Constituição portuguesa é a melhor do mundo. Esta, para mim, é a maior anedota de todos. Deu-lhe tempo. Não, mas quero que eu lhe conte... Gostava muito de ouvir contar uma anedota. Conto-lhe a anedota, Ninguém conhece esse aquilo lado. que tem um cariz de anedota, mas que para mim é até uma lição de vida. Como é que se chama aquela pessoa que auxilia um criminoso? Que auxilia. Um criminoso. É um cúmplice. Isso é antes de cometer o crime. E depois de cometer o crime? Não faço ideia. É o advogado. É o advogado. Muito bem. Exatamente, é isto. Meus senhores, o tempo passou muito rápido, agradecemos muito por terem estado connosco nestas Não conversas. sei se não vão ser despedidos depois Penso que não, estarmos aqui. penso que não. Agradecemos muito por terem estado connosco nestas Não, conversas na SIC improváveis. não são, seguramente. E marcamos encontro para daqui a um mês para mais uma conversa improvável. Nós voltamos daqui a um mês, mas não nos vamos despedir sem antes vos lançar uma última recordação, já que estudaram os dois em Coimbra. Nós temos uma pequena surpresa, vamos dizer que é o momento improvável da noite. Nós temos connosco a Estudantina Universitária de Coimbra, para ver se vocês ainda se lembram desta. Quanto a nós, até daqui a um mês. Coimbra do Chopal, ainda és capital do amor em Portugal, ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções, tão meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores.